Olá pessoal, nesse exercício nós temos um espelho plano e um espelho convexo separados aqui a uma distância de 10 metros e uma criança posicionada entre os dois. E no item A ele pede para a gente definir a distância em metros que separa a primeira imagem produzida no espelho plano e a imagem no espelho convexo. Então pessoal, pensando nessa configuração que o exercício já trouxe para a gente, a distância que ele está pedindo seria exatamente esse comprimento, da imagem que ele chamou de P até a imagem IC. A gente precisa descobrir essa distância. Nós já conhecemos aqui alguns valores, o que está faltando é esse pedacinho. A distância da imagem da criança no espelho plano até o espelho plano. Porém, nós poderíamos lembrar que em espelhos planos ocorre uma simetria. Sempre a distância da imagem até o espelho plano é a mesma distância do espelho plano até o objeto. Então, esse pedacinho aqui tem que ter o mesmo tamanho x. E esse x está muito fácil da gente perceber quanto que vale. Nós sabemos a distância entre os dois espelhos, então nós podemos concluir que x mais 4 tem que dar 10. A distância, esse valor x mais 4, tem que dar 10. O x vale 6 metros. Então, nós acabamos de definir a distância que estava, o comprimento que estava faltando. Agora a gente é capaz de descobrir a distância que ele está pedindo para a gente. É só a gente somar todos esses valores, ou somar 6 com 10 com 2. 6 mais 10 vai dar 16. 16 mais 2, 18 metros. Essa então seria a resposta do item A. Agora no item B, ele fala que ele quer que a gente descubra qual deve ser a distância do espelho esférico que a criança deve se posicionar para que a imagem IC tivesse 1/3 da altura da criança. Então agora nós temos uma configuração diferente, não vai ser necessariamente esses os valores das distâncias que o exercício está pedindo. Então, não posso considerar que a imagem está a 2 centímetros e a criança a 4. Então, ele quer que a gente calcule essa distância da criança até o espelho. A criança seria o objeto, né? O objeto até o espelho. A gente costuma representar nas equações de ótica com a letra P. Ele quer esse P. A distância da criança até o espelho seria o P', nós não temos esse P', não posso falar que o P' é o valor dado inicialmente, mas ele fala que nessa configuração a imagem vale 1/3 da altura da criança. Então, se a criança tem um tamanho O, uma altura O, a imagem vai ser O sobre 3. Aqui, pessoal, só para a gente evitar ficar trabalhando com frações, se a imagem é O sobre 3, se a imagem é 1/3 do objeto, nós podemos escrever que o objeto é o triplo da imagem. Né? Se a imagem é O sobre 3, esse 3 está dividindo, passa multiplicando. Então, eu vou escrever que o O é o triplo, o tamanho da criança é o triplo do tamanho da imagem. Agora, para a gente chegar nesse P, como ele deu essas informações a respeito dos tamanhos, nós poderíamos lembrar das equações associadas ao aumento linear em espelhos esféricos. O aumento linear ele é dado pelas expressões pela razão I sobre O, razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Ele pode ser determinado também pela razão menos P' sobre P, distância da imagem ao espelho e a distância do objeto ao espelho, e também a razão entre a distância focal sobre a distância focal menos o P, a distância do objeto ao espelho. Essas três expressões, essas três fraçõezinhas trariam para a gente
o aumento linear. Porém, nós não sabemos o P' e não sabemos a distância focal. Então, se a gente tentasse logo de cara já substituir essas informações que ele trouxe, nós não sairíamos do lugar. Lembrando que o nosso objetivo é encontrar o valor de P. Então, nós temos inicialmente essa configuração. Com a configuração inicial, né, com a configuração que o exercício já trouxe, nós sabemos que quando o P é 4, o P' vale 2. Então, sabendo o valor do P e o valor do P', nós conseguimos descobrir uma grandeza que não vai mudar de uma situação para outra, que é exatamente a distância focal. Como o espelho é o mesmo, a distância focal não muda de uma posição para outra. A criança pode ficar se movimentando quanto ela quiser. A distância focal não muda. O que vai mudar vai ser o tamanho da imagem, o P e o P', quando a criança se movimenta. Agora, a distância focal ela não vai se movimentar. Então, pegando os dados iniciais, nós poderíamos, utilizando a equação de Gauss, que eu estou escrevendo aqui agora, nós podemos definir o valor da distância focal. Tendo o valor da distância focal e sabendo a relação entre o I e o O, nós podemos utilizar a igualdade I sobre O é igual a F sobre F menos P, porque nosso objetivo é encontrar o valor de P. Então, nós vamos primeiro com a situação inicial, né? Definir o valor do foco, 1 sobre F. O menino ele estava inicialmente a 4 metros do espelho e a imagem era formada a 2. O cuidado que a gente tem que ter aqui, como essa imagem ela é formada dentro do espelho, é uma imagem direita, ela é virtual, então eu tenho que lembrar de colocar o sinal de menos no P'. Se eu esqueço esse sinalzinho, eu perco a questão. Então vai ficar menos 2 aqui, 1 sobre F é igual a 1 sobre 4, mas com menos aqui vai ficar menos meio. Então aqui, 1 sobre F, vou fazer o MMC entre 4 e 2, vai ficar 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aqui vai dar menos 1 essa conta, vai dar menos 1. Multiplicando em cruz, vai ficar menos F é igual a 4. Multiplicando por menos 1 dos dois lados, o F é menos 4 metros. O foco realmente, a distância focal realmente teria que dar um resultado negativo, porque o espelho que a gente está trabalhando é um espelho convexo. Então, quando, né, mesmo se a gente não soubesse a natureza desse espelho, ao fazer a conta, como o resultado deu negativo, a gente iria concluir que o espelho é convexo. Agora, para definir a distância P, a distância da criança ao espelho, que é o que ele está pedindo nessa situação do item B, a gente substitui as informações. O O vale 3i, então eu vou pegar essa equação, vou trazer ela para cá. O I eu vou deixar aí, mas só que o O ele vai ser o triplo do tamanho da imagem. O foco vale, a distância focal vale menos 4. Aqui menos 4, menos P. Posso simplificar aqui em cima e embaixo. Aqui eu cortei e ficou 1. Então eu vou multiplicar em cruz aqui essa fração. Vai ficar menos 4 menos P vezes 1, vai dar menos 4 menos P. E 3 vezes menos 4 vai dar menos 12. O menos 4, eu vou passar ele para o outro lado, trocando o sinal. Eu tenho que menos P é igual a menos 8. Multiplico aqui por menos 1. A expressão, os dois lados. Nós vamos obter que a criança deve estar a uma distância de 8 metros do espelho para que sua imagem fique com 1/3 do seu tamanho. Então, essa seria a resposta do item B.